Olá, amigos e amigas do nosso canal História e Memória da Educação, você que nos acompanhou durante 2020, e sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Estamos retomando as nossas atividades de 2021, né? E, é claro, agradecendo o seu prestígio, convidando você para que continue com a gente neste ano, acompanhando nossos vídeos, divulgando o nosso trabalho, né? Estamos aí com mais de 600 inscritos no nosso canal. Queremos agradecer a todos vocês que estão ajudando a compartilhar, a divulgar os nossos vídeos. Temos uma relação de vídeos aqui disponíveis para você. Você que é profissional da educação, você que é pesquisador, aluno de graduação, de pós, enfim, você que se interessa pela temática da educação. E claro que nós estamos ainda sob, né, a pandemia do coronavírus, né? E em abril de 2020, nós começamos esse canal exatamente alguns dias após essa pandemia, uma situação que ainda, né, estamos aí num processo ainda de isolamento, né, de muito cuidado, enfim, aguardando a vacina para todos, uma situação que ainda está por ser resolvida, né? E, bom, e essa pandemia, ela aprofundou as desigualdades sociais, além de provocar a morte de mais de 200 mil brasileiros, a cada dia uma nova estatística. E claro que neste canal aqui, neste ano, nós vamos, né, iremos debater essa temática. Evidentemente que, né, não podemos deixar de abordar essa questão, pensando a escola brasileira, a educação brasileira, a escola pública, especialmente diante desse cenário de pandemia. Bom, ao longo deste ano, vamos fazer algumas parcerias, vamos fazer lives, né? Continuaremos abertos a sugestões de temas de vocês, né? Para que, claro, a gente aprimore ainda mais o nosso trabalho neste canal. Bom, a escola pública, ela continua no centro do processo educacional, neste contexto de pandemia, na medida em que essa crise sem precedentes na história coloca em risco a educação brasileira. Vamos abordar esse tema, né, nos próximos vídeos, nos próximos encontros, que o nosso encontro de hoje terá como tema História e Memória dos Grupos Escolares do Brasil. E para abordar essa temática com a gente, né, convidamos uma profissional, né, muito preparada, enfim, ela vem há um bom tempo trabalhando no meio dessa temática, né, e vai nos trazer aqui grandes contribuições. Estamos falando da professora Maria José Alves, né? E conhecida como Zezé, no nosso meio educacional, né, professora Zezé? Queria agradecer a sua participação no nosso canal, hein? Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço a oportunidade de discutir um tema que é importante, e além de importante, é muito caro para mim, que venho de uma região em que a pesquisa educacional em história, mais particularmente em história da educação, ela ainda está em processo. Então, por esse motivo, eu agradeço a oportunidade e espero contribuir com aquilo que eu tenho me dedicado ao longo do tempo. Obrigada. Tudo bem, Zezé. A gente que agradece a sua participação, a sua contribuição no nosso canal, né? Sempre disponível, sempre aí fazendo parcerias com a gente, né? Ficamos muito satisfeitos com a sua parceria, as suas contribuições, né? E que esse ano aí a gente continue sempre caminhando no sentido de trocas de experiências de pesquisas, né? Em torno da temática da educação brasileira. Bem, a instituição, né, os grupos escolares no Brasil, enfim, surgiu, né, e foi se expandindo no final do século XIX para o século XX. Os primeiros grupos escolares, por exemplo, se desenvolveram em todo o país, e em cada estado com as suas características específicas, né, em momentos específicos. E também foi um modelo de educação, né, do projeto republicano brasileiro, um modelo adotado especialmente no meio urbano, visto que as escolas isoladas, as escolas rurais, perduraram até o início do século XX. Então, mas para falar melhor sobre isso, nós contamos então aqui com a professora Maria José Alves do Rosário, que vai detalhar melhor isso para a gente, né?
Bom, a professora Maria José, fazendo uma apresentação, ela é doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, tem pós-doutorado na Universidade Católica de Brasília, é professora do Núcleo de Estudos Transdisciplinares da Educação Básica da Universidade Federal do Pará, e exercendo atividades de ensino, pesquisa e extensão nos cursos de graduação e licenciatura da mesma instituição. Ela é colaboradora da Universidade Estadual de Campinas, coordenando o grupo de estudos e pesquisa do STED-BR no Pará, e é membro da Sociedade Brasileira de História da Educação. Bem, professora Maria José, abordando então o nosso tema de hoje sobre os grupos escolares no Brasil, então gostaríamos que você, ficasse à vontade e trouxesse as suas reflexões. Sabemos que grupos escolares eles se tornaram assim, um campo de pesquisa, de estudo de grande relevância nas últimas décadas na região, né, norte do Brasil, e fazendo parcerias e redes de pesquisa em todo o Brasil, abordando essa temática. Então, professora Zezé, o que você nos diria, então, sobre essa temática? Qual a importância, né, a sua origem, né, em torno da pesquisa e os estudos, as suas preocupações, o que você vem se debruçando, os seus estudos sobre essa temática, os grupos escolares no Brasil? Por favor, professora. Ok. Novamente, dizer que eu agradeço a oportunidade, dizer que as reflexões que vou fazer aqui, os dados também que eu trago, são dados dos meus estudos, das minhas pesquisas e do processo de orientação que eu venho conduzindo há mais de 10 anos. Mais de 10 anos eu venho conduzindo investigações nessa área. E essas investigações, elas propiciaram, por exemplo, a criação do Museu da Educação, que é o grande guarda-chuva do nosso trabalho enquanto coordenadora do STED-BR, Seção Pará, no estado do Pará. Vou dizer que essa temática ela é muito importante, especialmente para nós que estamos numa espaço amazônico, que ainda carece de pesquisa em torno da história da educação brasileira, para que a gente possa, então, compreender como as instituições escolares elas acabaram produzindo uma determinada cultura, como é que elas conseguiram produzir uma determinada identidade, e como é que essas instituições, então, elas mediaram o processo educativo com os demais processos sociais, culturais, econômicos, etc. Falando especificamente da história e memória dos grupos escolares do Brasil, eu farei, mas fazendo um recorte com a história dos grupos escolares no estado do Pará, e também vou falar um pouquinho, se der tempo, no fim, de um grupo escolar, chamado Grupo Escolar de Abaeté, que é de uma cidade que fica numa cidade do estado do Pará, na região Tacantina, e que nós temos nos dedicado a sua investigação. Então, dizer que no campo da história da educação, essa temática também ela é importante porque nos ajuda a compreender e nos ajuda a debater o processo pós-implantação da República no que tange à implementação das políticas públicas educacionais para esse país. E dizer também que os historiadores da educação, sobretudo, já existem vários trabalhos nessa área sobre essa temática dos grupos escolares, e todos são unânimes em dizer que a memória e a história dos grupos escolares no Brasil ela é associada ao surgimento da República Brasileira. Ou seja, os grupos escolares, eles surgem no alvorecer da República. E a República, nesse caso, a República ela provocou um maior investimento no ensino público por intermédio dos grupos escolares. Eu estou me referindo ao ensino público naquilo que nós compreendemos hoje como educação básica, mais precisamente da educação fundamental. Então, segundo Clark, o campo educacional, os grupos escolares para o campo educacional
à época da sua criação, tinha um entendimento que era necessário que o Brasil saísse do atraso em que se encontrava. Né? Então, é importante que a gente pense que a República Brasileira ela foi um movimento das elites desse país. Quando eu leio, por exemplo, da Bíblia, sobre o Lima Barreto, né, que é um visionário em questão, então o Lima Barreto, ao retratar o seu pai, ele diz o seguinte, que quando o movimento, quando eles estavam no Rio de Janeiro para saudar a República, o pai do Lima Barreto dizia: cadê, viva o imperador, cadê o imperador, sabe? Enfim, era um sentimento, segundo o Lima Barreto, de que, de fato, o movimento da República ele não fora compartilhado com a parcela uma parcela da população, aquela talvez mais empobrecida. É importante também frisar que os líderes do movimento da República, né, eles se pautaram no modelo político-ideológico baseado no positivismo de Augusto Conte. Então, o objetivo era exaltar o progresso das ciências experimentais, propor formas conservadoras e autoritárias, não é? Mas que, ao mesmo tempo, eram formas inovadoras, com que iriam tratar a educação nos grupos, com a proposta de criação dos grupos escolares. Daí é preciso pensar ainda, não é? Então, vamos dialogando e vamos pensando. Que durante a Primeira República, né, a parte da educação, ou então no meio educacional, circulavam pelo menos duas orientações, segundo o professor Daniel Ottaviani, em 2014. Então, no meio educacional, nós tínhamos ideias que circulavam, pelo menos duas grandes, duas grandes, né? Duas grandes ideias. A primeira é que eram ideias pedagógicas hegemônicas, não é? Ou aquelas que davam base para a elite socioeconômica brasileira. Então, nós tínhamos aquelas ideias hegemônicas. E nós tínhamos aquelas ideias pedagógicas, segundo o professor Daniel Ottaviani, que eram aquelas não hegemônicas. Né? Eram aquelas que estavam atreladas à classe trabalhadora já existentes no país desde a abolição da escravatura. Como as ideias socialistas, as ideias anarquistas e até as ideias comunistas. Portanto, nós podemos dizer também que, apesar da República Brasileira ela ter sido um movimento da elite brasileira para implementar um novo modelo, que, na minha opinião, é um modelo de ruptura, usando aquele conceito do Ottaviani, era de ruptura reformista. No Brasil, acho que com a República, nós tivemos uma ruptura reformista, ou seja, que só reformou as instituições. No caso da instituição escolar, mudou o modelo do império, porque nós já tínhamos educação, nós já tínhamos algumas propostas de reforma, já tínhamos tido propostas de reforma, muda o modelo da educação, muda as instituições, então, para os grupos escolares, numa tentativa de se modernizar a educação brasileira. E nessa modernização é aplacar um aspecto da educação que era muito, diríamos que causava empecilhos para o desenvolvimento do Brasil. Eu me refiro ao analfabetismo, que era uma chaga para o Brasil, uma vergonha para o Brasil, e continua até hoje em número menor, mas o analfabetismo continua. Portanto, essas ideias pedagógicas que circulavam no meio educacional, as ideias educacionais hegemônicas e aquelas não hegemônicas, significa dizer que havia, sim, no interior da educação, uma disputa de poder, de orientação da educação, ainda que as classes dominantes tinham maior poder de orientação, inclusive formal, da educação. E essa disputa na orientação da educação, na minha opinião, ela recrudesce
processo, nos anos 20, com a criação do Partido Comunista do Brasil, com a Semana de Arte Moderna Brasileira e com as reformas educacionais, sobretudo. Então, há um êxodo de conhecimento. Portanto, há uma discussão sobre a educação e, de outro modo, uma discussão também sobre os grupos escolares. Mas que propostas de grupos escolares são essas, não é? Que proposta modernizadora de grupos são essas que não atende a maioria da população, por exemplo? Que proposta de grupos escolares são essas? Que proposta de escolas modernas são essas que nem sempre foram modernas, que nem sempre eram escolas modernas, né? E em virtude dessas ideias circulantes e antagônicas no interior da sociedade brasileira, o grupo capitaneado pela elite, especialmente da Igreja Católica, ela empreendeu também suas estratégias, não é? Suas estratégias, inclusive lançando mão do apelo aos fiéis para participar de uma forma mais ordenada da política brasileira, por exemplo, com a criação do Partido Católico, não é? Do Partido Católico, isso também só lembrando que eu estou me referindo à obra do professor Daniel Fabiano. Então, os grupos escolares, eles surgem e eles vão se consolidando enquanto ideia, enquanto espaço escolar para a melhoria do ensino público brasileiro, naquele que nós chamamos de educação básica e ensino fundamental, nessa melhoria em toda a Primeira República. Poderemos dizer que a ideia dos grupos escolares ela vem desde o início da República até 1971, com a reforma de ensino 5.692/71. Então, o professor Ben Costa, em 2001, quando ele diz grupos escolares, discutindo a arquitetura dos grupos escolares, ele diz que os grupos escolares espalhados pelo Brasil no início do século XX, em especial aqueles que eram monumentais, grupos que tiveram os seus prédios de forma monumental, se nós estamos falando arquitetonicamente. Esses grupos, eles intencionavam incutir nos alunos o apreço à educação racional científica, valorizando uma simbologia estética, cultural e ideológica construída pelas luzes da República. Então, nós teríamos umas luzes da República, luzes lançadas na República. Então, a história e a memória dos grupos escolares, de modo geral, no Brasil, ela representa isso. Ela representa uma consolidação de um projeto republicano moderno, em que tinha na educação uma das ferramentas para a propagação das suas ideias. Ora, vejam, nós mudamos, inclusive, do ponto de vista econômico, algumas orientações. Nós saímos do modelo agrário exportador e entramos no modelo de substituição de importações. Então, nós precisávamos da educação, precisávamos que a educação nos desse uma resposta aos brasileiros e às brasileiras no que diz respeito ao desenvolvimento. E essa ideia ela foi consagrada nos grupos escolares, como já disse muitas vezes. E, ora, então, a República também ela inaugurou o federalismo. Então, ao inaugurar o federalismo, então, as províncias brasileiras elas passaram a ser estados da federação, como todos nós sabemos. E, obviamente, que os estados eles também se corresponsabilizaram pela educação. E, neste sentido, a ideia dos grupos escolares ela também prevaleceu nos estados da federação. São vários estados da federação, tendo o estado de São Paulo como baluarte dessa ideia, como o principal baluarte dessa ideia na implementação dos grupos escolares. No meu estado, que é o estado do Pará, a instituição pública com os grupos escolares ela foi alavancada, especialmente dos governos
nos governos de Paz de Carvalho e nos governos de Augusto Montenegro. Né? De Augusto Montenegro. Então, nesses dois governos, nós percebemos quando analisamos as fontes documentais, que houve uma corrida muito grande para a implementação dos grupos escolares. Por exemplo, no governo de Augusto Montenegro, foram criados 37 grupos escolares, que comportavam 8.714 alunos e alunas, em todo o estado do Pará. E também, quando nós olhamos o contexto brasileiro associado ao contexto paraense, nós vemos que o estado do Pará, ele também figura como um estado que começa já em pleno alvorecer da República, criando grupo escolar. Por exemplo, em 1899, em 10 de julho, para ser mais precisa, foi criado o Grupo Escolar de Alenquer, que é um grupo no meu estado, na região oeste do Pará, que é um grupo escolar, do ponto de vista arquitetônico, maravilhoso. Então, o estado do Pará já vai se juntar à ideia, né? E ele aparece como um dos primeiros estados que compõem a federação a criar grupo escolar. Né? E outras experiências do Estado, elas surgem no início do século XX e vão se espraiando. Como já falei, no governo de Paz de Carvalho, ele cria 8 grupos escolares na capital paraense. Esses dados eu estou apresentando para vocês, de uma obra do de 2016, que ele discute a Instrução Pública do Pará, de 1890 a 1910. Então, no governo de Paz de Carvalho, nós vamos ver que ele escolhe as principais cidades do estado do Pará para a criação dos grupos escolares. Como já disse para vocês, ele cria 8. Então, ele cria o grupo escolar de Alenquer, que já falei, que é o primeiro, em 1890. Ele cria o grupo escolar de Bragança, da minha cidade de origem, Bragança do Pará, uma cidade maravilhosa, linda, em 1900. Ele cria grupo na cidade de Curuçá, na cidade de Santarém, na cidade de Soure, na cidade de Cametá, e cria um grupo escolar na cidade de Óbidos, e cria também um grupo escolar em Belém, chamado Grupo Escolar de José Veríssimo. Esse grupo, obviamente, o prédio do Grupo Escolar de José Veríssimo existe até hoje, mas ele é uma escola hoje da educação básica. Tá? Então, voltando ao tempo de Augusto Montenegro, Chaquian diz que ele era um verdadeiro entusiasta da ideia de grupos escolares. Né? E por isso ele criou 29 grupos escolares. Então, o Montenegro dizia que o progresso do nosso Estado, ele só seria possível com a criação dos grupos escolares, que eram escolas modernas, eram escolas, inclusive, ele dizia que eram escolas patrióticas, escolas que tinham o espírito patriótico. Por isso ele criou esses grupos escolares que era para dar vazão ao seu pensamento e implementar um tipo de política educacional que, de fato, levasse ao progresso do Estado do Pará. Agora, eu queria que vocês imaginassem também, que a gente pensasse aqui, como nós estamos pensando em progresso, de uma região, de um Estado, de uma região muito diversa. E nós temos várias etnias, composto de várias etnias. O estado do Pará é um estado de dimensões continentais, com um processo de ligação feito por rios, não é? Por rios, até hoje, pelos ribeirinhos. Então, e hoje, as condições de trafegabilidade do estado do Pará,
elas já estão melhoradas por causa das rodovias e das ferrovias, e até por causa das questões fluviais, mas nós ainda temos problemas graves de trafegabilidade. Agora você se reporta para o início da República como nós estávamos isolados do restante do país e isolados dentro de nós mesmos aqui. Por exemplo, nós só tivemos uma abertura maior de comunicação com o restante do país em 1960, com a construção da Belém Brasília. Então, sempre faço questão de mencionar essa dimensão, porque ela é muito importante para a gente pensar quando nós estamos pensando em progresso. Mas que progresso que estava pensando? Que progresso estava pensando? Nós estávamos pensando um progresso educacional que atingisse a todas e a todos, né, dentro da sua diversidade, ou nós estávamos pensando num projeto que era um projeto de desenvolvimento, num projeto que tivesse a ideia do progresso ligada apenas uma elite, né, uma elite local. Então, a gente precisa pensar nisso também, nós precisamos problematizar, não é? Então, nós vamos ver que os governos do estado do Pará, ao criarem os grupos escolares, e todos eles têm essa preocupação, né? Então, Lauro Sodré, em 17 e 20, criou mais 2 grupos escolares na capital. O Dionísio Bentes, de 25 a 28, também cria mais 3 grupos escolares, né, no estado do Pará. Né? E eu sempre, quando estou analisando a criação desses grupos no nosso estado, que elas foram criações muito importantes, sempre me vem a ideia de perguntar, mas o que isso representa? Isso representa, como há pouco falei. Né? Ora, a história, ela problematiza o passado no presente. E nessa perspectiva, ao analisar as condições objetivas de se resgatar a história e a memória das instituições escolares, dos grupos escolares, no caso, que de um lado ela representa o poder político hegemônico baseado na ideologia positivista, mas que, por outro lado, observa-se a contrapartida de ideias não hegemônicas capitaneadas por parcelas da população que não participavam da decisão da República, tá? Elas são muito importantes para se compreender como o hoje ele é resultante de um passado e que nós precisamos problematizar e que nós precisamos também, por outro modo, preservar essa história. E como é que nós preservamos? Nós preservamos investigando essa história para compreender os aspectos delas que não foram ainda, talvez, exploradas. Na minha opinião, a história dessas instituições que necessita dessa preservação, como eu já disse, que a maioria dos arquivos dessas instituições escolares se encontram em abandono, é possível que a gente possa compreender. Mas como foi organizada a política educacional dos brasileiros? Não é? Em um determinado tempo e espaço. O que representou, então, os grupos escolares nessa proposta de modernização, de progresso? Aquela ideia de um espaço educacional que tiraria o Brasil do atraso. O que representou? Nós precisamos investir nisso. Feito isso, então, eu passaria para discutir, não sei nem quanto tempo me resta, mas eu passaria, então, para discutir o grupo escolar de Abaeté, criado no início do século XX na cidade de Abaeté. Tem um autor paraense, na verdade um compositor paraense, em Paratinga Barata, ele tem uma música que diz assim: pois é, eu não sou de Garapé. Quem montou em Cobra Grande não se cancha em Puraqué. Rio abaixo, rio acima, minha sina cana é. Só de me lembrar da Armardita, me lembrei de Abaeté. Então, eu digo isso para dizer que o município de Abaeté, né, a época da criação do seu grupo escolar,
era um município onde a indústria do aguardente competia com a produção que vinha de outros estados, ou seja, a produção do aguardente, da cana, da cachaça de Abaeté, naquele momento, era o principal objeto, né, de venda naquele município, era o principal produto, então, produto que movia a economia local, né? E os seus habitantes, então, eles se ocupavam da fabricação, né, da cachaça naquele município. E a maioria que não participava, que não pertencia à elite local, sobrevivia, então, principalmente da produção da cachaça, ou então em torno da produção da cachaça. Portanto, a gente pode dizer que a época da criação do Gédio, a Baité se mantinha principalmente pela fabricação do aguardente nos enchentes de cachaça e a que era entregue aos aviamentos naquele momento. A estrutura social e econômica de Abaeté, ela era composta dos industriais, que eram os donos dos engenhos, né, os comerciantes e autoridades. Essa pequena elite, ela formava cerca de 8% da população, mais ou menos 1.000 habitantes. E é também formada por uma grande maioria de trabalhadores que estavam nas lavouras de cana-de-açúcar e na lavoura de outras lavouras, mas principalmente na lavoura de cana-de-açúcar, e trabalhando também nos engenhos, que era 92% da população. Então, vejam isso. Nesse processo, né, no processo de República Brasileira, o intendente municipal e a sua base de apoio compreendeu também a necessidade de uma mudança da política educacional no município que pudesse atender o momento em que se vivia e que requeria um avanço em termos de desenvolvimento daquele município. Então, nesse sentido, o projeto de criação do grupo escolar em Abaeté, ele ganhou força. E não só ganhou força, ele foi viabilizado. Né? Até porque era um projeto do governo, não era um projeto só local, dos intendentes locais, do intendente com a sua base de apoio, mas ele era um projeto também do governo do Estado, ele era um projeto dos governadores do Estado que compreenderam que para alavancar o Estado do ponto de vista, levando ao progresso, era necessário que se implementasse um outro tipo de educação em outros espaços escolares. E esses espaços escolares tinham por base a criação dos grupos escolares preconizados pela República Brasileira. Então, nesse sentido, a revista Escola, que era um órgão oficial de ensino no estado do Pará, ela diz que no município de Abaeté, né, no ano de 1902, a organização escolar ela apresentava uma estrutura de escolas isoladas e de escolas elementares. E, aos poucos, essa estrutura ela vai sendo desmantelada para dar vez à ideia dos grupos escolares. Por quê? Por que ela pensava-se assim? Por que pensava-se assim nesse desmantelo? Porque a ideia das escolas isoladas e das escolas elementares era uma ideia que ligava a educação à educação do período imperial. E a educação do período imperial, então, nesse momento, para esse novo momento, ela tinha que ser esquecida, ela tinha que ser deixada de lado. Nesse sentido, o Grupo Escolar de Abaeté, o GEA, ele foi criado em 1903,
E ele foi extinto em 1923. Ele foi extinto e no seu lugar foi criado o grupo, foi criado a Escola Basia de Carvalho, que não era grupo escolar. O relatório do grupo escolar de 1907, José, diz que ele começa afirmando que os grupos escolares eles se constituíam em núcleo, onde jorravam cristalinas águas do saber para a infância e ansiosamente a buscar esse bálsamo suavizador dos grandes males do país, entre eles dos grandes males da educação. Então, o grupo escolar de Abaeté, dessa forma, ele era uma forma incontestável de uma instituição importante na direção do progresso, isso que apontam os documentos, e eu estou me reportando aos documentos oficiais. Né? Ainda não pesquisamos documentos, diríamos, não oficiais. Tipo, nós ainda não pesquisamos documentos das associações de trabalhadores que existiam naquela época. Ainda não fomos aos jornais daquela época para saber qual era o contraponto, se existia algum contraponto, se houve algum senão para a não criação de grupo escolar na cidade de Abaeté. Nessa época, em 1907, o grupo escolar de Abaeté ele tinha 6 salas de aulas, né? 6 salas de aulas. E, em seguida, foram criadas mais uma sala para comportar a educação infantil. E, ao todo, atendeu 56 alunas. Né? Alunas no primeiro turno e 44 alunas no segundo turno. Né? Então, a gente já denota aí que, em se tratando da educação infantil, nós vamos ter salas no grupo escolar para atender as meninas. Então, em relação ao número de matrícula, nós tivemos 226 alunos em 1904 e em 1905 nós tivemos 261 alunos. No ano de 2010, né, novamente, nos relatórios, nós observamos que o relatório ele já começa a prescrever, em um relatório feito pelo diretor do grupo escolar, ele começa a prescrever que há um derramamento progressivo de luz nas instruções dos pequenininhos daquele momento, e esses pequenininhos, ele diz que ele jaziam antes do grupo escolar em trevas. Isso é muito importante porque segue aquela ideia do progresso apregoada pelos positivistas. No entanto, o que a gente observa é que nesses relatórios não há nenhuma advertência de dizer que teve um contraponto, que a educação, o processo de ensino-aprendizagem no grupo escolar, ele sofreu algum revés. Né? Então, os relatórios eles são relatórios que fazem uma exaltação à aprendizagem ofertada nos grupos escolares. Então, em 1910, né, que até o início do governo de Lauro Sodré, de 1917 a 1920, a gente observa que os relatórios são relatórios que eles indicam que o grupo está em funcionamento, mas, entretanto, não nos trazem os dados para que a gente possa analisar. Então, o que nós dizemos? Que, ao longo dos 20 anos de existência do Grupo Escolar de Abaeté, ele foi marcado, sobretudo, por legislações educacionais referentes ao ensino primário daquela época, especialmente durante o período da Primeira República. Eles se referem à organização pedagógica e que essas organizações pedagógicas elas procuravam atender às injunções político-ideológicas da sociedade brasileira, da paraense e da de Abaeté, de modo particular.
Então, o GEA, ele nasce com o intuito de atender uma demanda inicial, que era a demanda da elite, que comportava 1% da população de Abaetetuba. Tem problemas para sua consolidação, mas mesmo assim ele consegue passar por 20 anos, portanto passa por 2 décadas. E é um grupo escolar que ele ainda precisa ser investigado. É um grupo escolar que ainda precisa de ser investigado e ele está em processo de investigação. Posso dizer também que o grupo escolar de Abaeté, ele está dentro da... É uma linha, diria. Tem uma linha condutora. Esse fio condutor, que o grupo escolar de Abaeté está dentro de uma política educacional marcada pela política educacional estadual. Esta, por sua vez, segue a linha da política nacional que implementou nos grupos escolares no alvorecer da República para consolidar a República Brasileira. Então era isso. Muito obrigada. Muito bem, professora José. Olha, pelas suas reflexões, né? Trazendo apontamentos muito relevantes para a gente entender todo esse processo de expansão, né, dos grupos escolares. Você abordou esse movimento na região norte do Brasil, especialmente na Amazônia, né? E sabemos que foi um fenômeno no final do século XIX, século XX, a expansão dos grupos escolares, né, como modelo de instituição, né, relacionado ao projeto republicano de Brasil, e tornou-se um campo muito fecundo de pesquisas, né, os grupos escolares. E a partir do que você trouxe, Zezé, bom, o que você nos diria, então, assim, sobre o campo de pesquisa, né? Qual é a importância do tema na pesquisa da história da educação? Você vê ainda como um tema importante? Que importância que você vê? E o que você diria, então, àqueles que pesquisam esse tema, né? Os desafios que se colocam? O que você diria, então, para aqueles que elegem esse objeto de pesquisa, os grupos escolares, né? No seu trabalho acadêmico, enfim, aqueles que se interessam pela temática? O que você diria para a gente encerrar esse nosso encontro? Então, em primeiro lugar, eu diria que é um campo emocionante. É um campo, para mim, que é emocionante. Emocionante em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque, de fato, eles foram espaços que mediaram um tipo de conhecimento. Ainda que os grupos escolares, eles foram, sim, projetos para consolidar a República Brasileira, mas eles foram espaços que mediaram o conhecimento. E, na minha opinião, a pesquisa em História da Educação está a dever com essa temática. Nós ainda precisamos nos debruçar sobre essa temática. Na região amazônica e, sobretudo, no estado do Pará, então, os pesquisas ainda estão em estágio muito inicial na temática grupo escolar. Então, nós já temos caminhado mais um pouco na temática instituições escolares, mas em grupos escolares, particularmente, nós ainda estamos engatinhando. Então, o que eu diria que é um investimento muito importante, muito importante. No nosso caso, no estado do Pará, as pesquisas elas são uma contribuição ímpar à historiografia, à pesquisa nacional. E, em outras palavras, é uma contribuição à história da educação brasileira que ainda está a dever uma história mais regional. Então, nós temos a história de algumas regiões da educação contada a partir de algumas regiões como se elas fossem um modelo para todo o país. E não é, nós sabemos que não é. Então, cada estado ele tem as suas especificidades, as suas peculiaridades, os seus modelos e as histórias das escolas
da política educacional, elas foram mediadas. E nessas mediações, os conflitos estavam fortes. Então, a gente não tem apenas uma história, nós temos várias histórias. E nós precisamos investigar. É uma coisa, como disse, emocionante, que eu convido a todos e a todas que trabalham História da Educação para visitar ou revisitar essa temática. Não tenho dúvida, Zé. Para mim também tem sido um desafio, né? Eu tenho participado de algumas bancas né, de avaliação de trabalhos, enfim, lendo, estudando, tentando entender melhor o papel e a importância dos grupos escolares no contexto da história da educação. E diante disso, Zé, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, as suas contribuições, que certamente irão ajudar aqueles que estudam essa temática. E vamos continuar com as nossas parcerias, né, Zé, ao longo deste ano, pensando e discutindo essa temática e a história da educação brasileira. Tá? Agradeço muito pela sua participação, ok? Eu que agradeço, viu? Muito obrigada pela sua gentileza também. Muito obrigada. E eu agradeço a você, né, por estar conosco. Continue nosso canal e voltaremos na próxima semana com mais um convidado, mais um tema deste canal. Compartilhe, inscreva-se em nosso canal, sugira seus temas. E você, o que você teria a dizer sobre essa temática? Qual a importância que ela tem para a história da educação brasileira? Nos ajude a discutir, a refletir essa temática. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada. Tchau.